Olá, gente santa! Deus abençoe a todos e a todas. Ainda estamos num momento especial em que recordamos com uma certa tristeza, mais do que tristeza, uma certa saudade, do nosso querido Papa Francisco. Eu tenho aproveitado esses dias para fazer memória do seu rico legado nestes 12 anos de ministério de sucessor de Pedro. E para enriquecer este momento, eu quis aproveitar o encontro de formação que a gente faz sempre no seminário para conversar com os seminaristas sobre o que eles trazem no coração a respeito do legado, da herança espiritual, principalmente, pastoral, eclesial, que o Papa Francisco deixa para toda a igreja. E queria entender, na perspectiva dos seminaristas, para eles, que futuramente serão presbíteros da igreja, antes diáconos, né? Depois presbítero, e quem sabe um de vocês, não é? Bispo, por que não? Afinal de contas, a preparação aqui é para o ministério ordenado, não só para o presbiterado. Então, o que para eles foi importante no ministério pastoral, no ministério de sucessor de Pedro, do Papa Francisco, pastor universal de toda a igreja, e que foi importante. Então, para isso, aqui, no primeiro momento, eu estou com os seminaristas da etapa do discipulado. No primeiro ano de discipulado, nós temos o Arthur, que é da cidade de Vista Alegre. Primeiro ano de discipulado corresponde ao primeiro ano de filosofia. Já no segundo ano de discipulado, temos o Everson, que atualmente vive na cidade de Pitangueiras, mas a origem dele é do sul da Bahia, né? De uma cidade chamada Monte Alegre. Cidade de Monte Alegre, ele é da cidade de Monte Alegre. Companheiro também do segundo ano do discipulado, temos o Gerson, né? Ele também é de Monte Alegre, do sul da Bahia, e atualmente mora em Pitangueiras também. E o Gustavo, que é seminarista do terceiro ano de discipulado e vem de Monte Alto. Então, já com uma certa caminhada, e com certeza acredito que vocês foram, ou melhor, acredito que vocês conheceram assim, mais de perto o Papa Francisco, né? Ou vocês conheceram outro Papa assim, mais de perto, no ministério? Você pode falar aí, a palavra agora é livre, né? Pode falar. Conhecer alguém, conhecer outro Papa, não conhecer? Então, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar um tanto do ministério dele, né? Porque no engajamento da paróquia, no dia a dia, ouvindo as notícias. Então, nós trataremos neste encontro sobre o tema do legado do Papa Francisco e as memórias pessoais e perspectivas para a igreja. Creio que nossos seminaristas têm muitos sonhos, muitas expectativas, porém, mais do que sonhos e expectativas, esperanças. Então, eu gostaria já de começar perguntando para vocês a respeito do seguinte:
Como é que vocês viram de forma geral o ministério do Papa Francisco, principalmente sob o ponto de vista filosófico, humanitário? Como é que vocês viram? Como é que vocês enxergaram o Papa Francisco? Qual foi a experiência de vocês com a figura e com o ministério do Papa Francisco? Bom, em todo o pontificado do Papa Francisco, nós vemos de fato um Papa muito próximo, muito humano, né? Num contexto global em que muitos assuntos como o mundo pós-humano, o ser humano pós-humano são abordados, nós vemos um Papa muito humano, né? Em diversas situações ele fala que a igreja não é para um grupo seleto de pessoas, né? Mas como ele várias vezes disse, é para todos, né? E eu recordo também uma vez em que ele disse que a igreja ela deve ser comparada como um hospital de campanha, né? Ou seja, para todos. A igreja acolhe a todos, qualquer tipo de pessoa. As mais feridas, as mais perseguidas, as mais machucadas, justamente para olhar com esse olhar atento, esse olhar de carinho, esse olhar cuidadoso, esse olhar humano, justamente, né? E para curar, para dar vida nova, para restituir a dignidade. Certa vez também o Papa disse que nós devemos olhar uma pessoa de cima só em uma situação, para ajudá-la a se levantar. Quer dizer, para devolver a essa pessoa a dignidade. E não fazer isso é ir contra um princípio evangélico. Sim, é ir contra o próprio Cristo. Sim, até porque na parábola de Zaqueu, né? Ou melhor, no encontro de Jesus com Zaqueu, Jesus está embaixo. Zaqueu, pequenininho, está em cima da figueira lá, né, do sicômoro. E Jesus chega e olha de baixo e chama Zaqueu. Quero comer essa... Eu creio que essa fala do Papa Francisco está ligada a isso, sim, não é? Acho que foi comentando sobre a passagem de Zaqueu. Pois então, boa lembrança, boa lembrança. Olha, hoje em dia se fala muito, ou se questiona muito, o fato da igreja, e principalmente no ministério do Papa Francisco, se preocupar muito com questões que, a princípio, deveria ser estranha à igreja, ou ainda, não deveria ser preocupação da igreja. Por exemplo, o problema ecológico. O que vocês acham sobre o assunto? Como é que vocês veem essa ideia? Precisaria mesmo ter essa cisão entre a igreja e o problema meioambiental ou do clima, por exemplo? O que vocês acham? Interessante porque na campanha da fraternidade desse ano, né, onde a gente discutiu sobre ecologia e fraternidade, o secretário-geral da ONU, né, ele disse assim que foi graças ao Papa Francisco que foi possível aquele acordo de Paris e também esse repensar de forma mais profunda sobre a natureza, sobre a criação, né, sobre a nossa terra-mãe. E eu acho que sim, por quê? O termo ecologia foi muito criticado, né, por algumas partes. E o Papa Francisco nos recorda que tudo está interligado. Tanto terra, quanto ser humano, quanto animais. Então, nenhum vive sem o outro, né? E assim, acaso um venha a falecer, desse modo todos também falecem. Então, a igreja tendo essa potência de levar, anunciar ou transmitir qualquer questão global, acho que foi muito positivo esse olhar da igreja com o Papa Francisco, uma vez que nós vemos um mundo muito ambicioso por degradação da terra, por desmatamento, né? A gente vê isso no nordeste do nosso país, né?
A gente sente Lá, alguma por exemplo, questão. onde vocês vivem, têm a família, não é? Onde vocês cresceram. Como é que é a situação lá? No sul da Bahia, a gente não vê um agreste tão seco assim. Uhum. É um pouco mais verde. Mas para o norte, sim. A questão de plantação é muito mais precária. Então, no sul ainda está salvo muitas matas verdes, também por ser uma região muito montanhosa. Mas a região mais plana do norte, onde é possível a plantação de forma mais geral, foi bem desgastada. De repente, uma coisa semelhante, será que não está acontecendo aqui na nossa região? Às vezes a gente vê essa imensidão nós praticamente vivemos num deserto verde, né? Essa questão da infinidade de cana-de-açúcar. É claro que alimenta a economia. Há um tempo atrás, quando começou-se a implantar a cana-de-açúcar na nossa região, dizia-se que traria muito emprego, trouxe muito emprego, mas também trouxe muita pobreza, ao invés de riqueza. Então a gente tem uma situação assim complicada. Depois a questão do clima, né? Vocês um dia foram lá em casa e mostraram a região de vocês, a foto, né? Me explica melhor, me ajuda a lembrar melhor, que é uma espécie de montanha onde se vê a curvatura da Terra, né? Como é que é? Onde que fica, mais ou menos? Lá na nossa região, ela é muito montanhosa. Uhum. E acima do nível do mar, se eu não me engano, chega a mais de 2.000 metros. 2.000 metros, mais de 2.000 metros, acima de 2.000 metros. Acima de 2.000 metros. E aí tem uma parte lá no sítio da minha avó, que não é muito grande, mas é no topo da montanha, onde a gente uma vez tirou uma foto e dava para ver um pouquinho da curvatura da Terra. Um pouquinho da curvatura. Então, e assim, quem viveu contato com a natureza, preserva isso. Eu vejo muito isso. Eu sempre digo que quem não olha para a natureza e vê que ela é pertença de cada um de nós, não está sabendo entender como é a vida. E assim, desse modo, por isso que eu vejo que, como o Papa disse, tudo está interligado. Está tudo interligado mesmo. Isso é um fato. Agora, o mundo é global. O mundo é plural, digamos assim. Global a gente sabe que o mundo mas tem muitas culturas, tem muitas diferenças, várias etnias. E essa interligação tem a ver com o ser humano, e o que o Papa Francisco, a respeito disso, propõe quando ele fala de fraternidade universal, visto que ele até escreveu uma encíclica, né? Uma encíclica chamada Fratelli Tutti. Então é uma encíclica muito densa, muito profunda. Filosoficamente pensando, vocês que refletem filosofia, estão aprendendo a filosofar também, como entender esse assunto? Bom, sobre essa questão, né, da fraternidade, para o Papa Francisco, foi algo que, pessoalmente falando, desde o começo do pontificado dele, me chamou muita atenção. Quando ele começou o pontificado em 2013, ou seja, minha visão foi uma visão de fora da igreja. Eu não participava da igreja, né? Então eu lembro até no dia da eleição que eu estava em casa, meu avô me ligou e pediu para ligar a televisão e assistir que o Papa ia sair lá que tinha escolhido que ele ia sair lá na Basílica de São Pedro, né? E eu lembro desde aquela época, os dias que se seguiram, em que o povo começou a conhecer quem era o Papa Francisco, né? Quem era aquele cardeal que havia sido eleito Papa. O que falavam muito, e sempre me chamou a atenção,
eu sempre via como algo assim muito interessante, foi a simplicidade do Papa e essa vontade dele de querer ser uma pessoa próxima às pessoas. E não apenas próximo de estar próximo da pessoa apenas no sentido físico, mas compadecendo-se do sofrimento da pessoa. E nós vemos isso, sobretudo a partir de todo o pontificado do Papa Francisco, né? Que foi algo que ele sempre buscou, né? Estar próximo das pessoas, estar próximo do sofrimento das pessoas, né? Tanto que ele foi, a primeira viagem dele fora do Vaticano foi para Lampedusa, né? Foi lá porque ele se sentiu tocado pela questão da migração, né? Sim. Sobre também a viagem dele para o Oriente Médio, né, lugar de guerra, e justamente fez o mundo voltar o seu olhar. Olha, vamos olhar, tem gente sofrendo lá, tem pessoas morrendo. Ou seja, a preocupação do Papa em fazer a gente ter um olhar mais humano, ver o outro também como uma pessoa, foi algo assim que sempre me chamou muito a atenção, né? E como o senhor falou, né, dentro desse mundo globalizado que nós estamos hoje, um mundo cheio de culturas diferentes, etnias diferentes, religiões diferentes, do quais nós hoje convivemos com pessoas de outras religiões, o Papa sempre buscou essa abertura para com essas pessoas, abertura para com o diferente. E desde o momento da pandemia, né, que o mundo se fechou, nós tivemos a partir daquele momento de estarmos fechados nas nossas casas, com medo das outras pessoas, com medo de estar próximo, ou seja, a partir daquele momento da pandemia, aumentou-se a aversão ao próximo. Mas como foi bonito que naquele momento em que o Papa, na praça da Basílica de São Pedro, vai e reza pela humanidade, e depois a encíclica Fratelli Tutti, que vem em período de pandemia, mostrando, nós somos irmãos, o outro que também está com medo, o irmão que está sofrendo, ele é meu irmão, ele é uma pessoa como eu. Ou seja, eu vejo como muito marcante todo o pontificado do Papa Francisco, foi isso o marcante, ver nas outras pessoas que ela é uma pessoa, e essa pessoa tem dignidade. Assim como eu quero que seja respeitada a minha dignidade, o outro também quer olhar para o outro e respeitar a dignidade daquela pessoa. Ou seja, ver todos como filhos de Deus. Do ponto de vista religioso, por exemplo, né? Houve aquele momento que o Papa Francisco teve um encontro com o imã lá no Egito, foi isso, né? E ali ele fez uma declaração muito forte, que independente de religião, todo ser humano é irmão um do outro. E eu acredito que o princípio que o Papa Francisco tomou para dizer isso é que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Homem e mulher o criou. Mas muita gente ainda vê problema em relação a isso. Vocês acham, aí é a opinião de vocês, vocês acham que do ponto de vista religioso ainda, abrir diálogo com as outras formas de pensar, outras religiões, e os colocar todos como irmãos e irmãs, contradiz em algo a nossa fé cristã? Eu sempre gosto de pensar assim que a diversidade ela se complementa, né? Então a gente vê na paróquia várias pastorais, onde cada um tem o seu jeito de ser e de servir. Uhum. E daí, né, cada um é mais alegre, outro é aquele mais quieto, um é mais ativo, outro é mais reflexivo. Então, cada um do seu modo forma uma pastoral, forma a igreja. Me recordo, se eu não me engano, o Papa Francisco disse, né, todas as religiões levam a salvação a Cristo. Se não me engano, acho que foi isso. E deu um problema isso, hein? Deu um problema essa conversa. E aí? E como é que você entendeu essa fala do Papa Francisco? É como de fato foi uma polêmica muito grande, onde ele não tinha medo, né? Ele falava mesmo. Assim, é muito interessante porque nós sabemos que cada um nasce em uma cultura, né?
E diante dessa cultura, cada um nasce com uma vivência particular, tanto religiosa como também familiar. E se a gente for pensar com os nossos outros irmãos de outras religiões, uma vez que eles nascem em uma cultura em que aprende aquilo, vive aquilo e não tem contato com outra, se a gente for pensar nessa vertente, acho que não é muita loucura falar que todas as religiões podem sim levar a Cristo, uma vez que não é a religião que salva, mas a nossa conduta de vida, né? Como a gente é diante de Cristo. Né? Como diz o Papa, né? Como eu servir será o modo como eu serei julgado. É isso mesmo. É uma questão muito, muito importante, né? Esse dizer, e não é a religião propriamente dita que salva, também tem seus aspectos muito interessantes. Por quê? Porque uma religião pode aproximar o ser humano de Deus ou pode afastá-lo. Uma religião que prega o ódio, que prega a violência, que prega a destruição, que prega a divisão, não aproxima de Deus. Aí alguém poderia me dizer, olha, mas não existe religião assim. Existe. Existe não só religião, mas também religiosos assim. E religiosos que pensam dessa maneira. Então, de fato, é algo muito sério. Depois, quando a gente vai pensar em igreja e fé cristã, a gente como que precisa não só pensar na nossa Igreja Católica, mas também em todos os outros cristãos. Não é mesmo? Todos os outros cristãos que foram batizados com a mesma água, com a mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, todos, né? Essa expressão que você lembrou do Papa Francisco, todos. A igreja de portas abertas. Nós vemos que o pontificado do Papa Francisco é um pontificado que se preocupa com a vida. Acredito que, se não estiver enganado, o Papa Francisco foi o primeiro Papa que escreveu uma encíclica a respeito da ecologia integral. E a ecologia integral não é algo particular, mas algo universal. Então, Papa Francisco, o pontificado do Papa Francisco é um pontificado de uma igreja que está se preocupando com a vida e não com os próprios interesses individuais. Outra coisa também que eu acho encantador, que eu acho que foi encantador no pontificado do Papa Francisco, que o Arthur citou no início, o Papa Francisco, quando ele aparece publicamente pela primeira vez como Papa, ele dá a cara daquilo que seria o pontificado dele durante 12 anos. Ele se inclina para que o povo pudesse fazer uma oração para ele antes que ele pudesse conceder a bênção ao povo. Então nós vemos um Papa Francisco que, assim como o próprio Jesus Cristo, quando estava no caminho do Calvário, desce do trono e se reduz ao povo, para que pudesse alimentar a fé do povo. Ele se iguala, né? Ele mostra para a gente que, sendo Deus, ele se torna como nós, de fato, até no sofrimento. Isso é muito bonito. Aquelas imagens que foram transmitidas nesses últimos dias de vida dele, em que ele saía de cadeira de rodas para o meio do povo, com algumas seguranças apenas. O que vocês acharam daquilo? Como é que vocês, de repente, vê isso aí?
Interessante só recordar sobre a fraternidade universal. Bravo, bravo. Se a gente for lembrar quando ele é eleito Papa e ele sai lá, né, num espaço, isso lá na sacada Isso. da Basílica, ele fala, né? Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Então ali a gente já viu esse prolongamento de todo o seu pontificado. Chamar todos de irmãos e irmãs. Se a gente for pegar várias falas, né? Uma delas, quem sou eu para julgar? Interessante, ele sendo Papa, um dos maiores líderes, o maior líder religioso que nós temos, e também uma das maiores figuras, mundialmente falando, ele falou, quem sou eu para julgar? Mais uma frase que assustou todo mundo, né? Então, como o Jefferson disse, ele estava muito com o povo. E desde quando era cardeal, e eu acredito que padre também, ele sempre esteve muito, principalmente com o povo periférico. Ele andava pelas periferias, andava de metrô, né? Ele rejeitou as roupas mais pomposas e foi enterrado com o próprio sapato que ele usava. Até aparece a marquinha lá, se chegar a fizer o zoom lá, aparece as marquinhas de uso dos, né, dos sapatos desgastados. E como é interessante também, né, dentro dessa proximidade, né, dessa simplicidade do Papa, que é como o senhor tocou, né, no assunto dessa questão dos últimos dias do Papa, né? Como foi interessante ver, né, que desde aquele momento que ele estava hospitalizado, a partir do momento que ele começou a melhorar, que ele tem esse desejo de aparecer para o povo e dar, assim, essa presença, né, como pai, como pastor, né, e como foi até providente, né, que no dia de Páscoa, a gente nem sabia que seria a última aparição pública dele, né, que ele quis aparecer, apesar da cadeira de rodas, com a dificuldade de falar, mal conseguia levantar o braço para dar a bênção, né, naquele dia. E como interessante, né, que depois ainda da bênção ele passa com o Papa Móvel no meio daquela multidão. E dizem, né, que uma das últimas palavras dele, né, foi obrigado por ter me trazido à praça, né? Ou seja, até naquele último momento da vida dele, né, ele quis estar próximo, né? Quis estar próximo. E até nesse momento, nesses dias, né, do funeral, da missa exequial do Papa no sábado, como foi bonito ver a participação, a comoção do mundo inteiro, né? Presidentes, monarcas, outros líderes religiosos, inclusive até de outras religiões, os orientais, né? Ou seja, foi sim um Papa que buscou a unidade. Apesar das divergências, das diferenças, é um Papa que prezou pela unidade. E vocês, o que acham sobre... Você quer dizer mais alguma coisa sobre isso, Arthur? Sim, falando dos sofrimentos do Papa nesses últimos dias, eu me recordo também da cena na Basílica de São Pedro, do Papa sem batina, com a sua cadeira de rodas. Quer dizer, dos últimos dias ele não tinha vergonha de mostrar o seu sofrimento. Não tinha vergonha de mostrar que ele é um ser humano como qualquer um de nós, né? Que passa pelas mesmas situações, por doenças, por dores, né? E como o próprio cardeal Ré, na homilia da missa exequial pelo Papa Francisco disse, ele uniu seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo e pela paz no mundo. Quer dizer, até os últimos dias nós tivemos um Papa próximo, um Papa humano, sem vergonhas dos seus sofrimentos e que teve essa união, essa intimidade com Deus até os seus últimos dias. O Papa Francisco, eu acredito pessoalmente, ele está no céu. Ele está no céu. É um grande candidato à canonização. Não sei se vai ser algo que se efetuará em pouco tempo, mas é um grande candidato. Mas agora a gente está esperando um outro Papa, né? Quais são as expectativas de vocês em relação a um novo Papa? Essa pergunta é um pouco provocativa, porque a gente acompanha o jornalismo mundo chegar um afora. Pouquinho mais perto do microfone. A gente acompanha o jornalismo mundo afora, né, e eles fazem muito essa pergunta aos cardeais, né? E o interessante é a postura dos cardeais que respondem, né, que muitos não querem falar.
Lamentável, né? Porque às vezes podia falar alguma coisa que ajudaria até eles mesmos, né? Mas e aí? E aí eles perguntam assim, qual é o estilo de papa que você quer? Eles respondem, o que Deus quiser. É o que eu quero. E outra pergunta, você quer um papa bom ou um papa mais severo? Né? É como diz, o que Deus quer, assim será. Né? E nessa questão, tem um cardeal que eu não me recordo, ele disse assim, a igreja não precisa de um papa bom, mas de um bom papa. Né? É um bom papa, ou seja, que olha para a igreja de modo geral e zela por ela. E o Papa Francisco, o pontificado dele assim foi muito global. Se a gente pegar principalmente na questão política, a gente viu lá o tanto de líderes políticos dos maiores nações que a gente tem. Como o Arthur acabou de falar também, né, mencionar que é de fato... Quem que falou? Foi o Arthur ou foi você? Que falou da quantidade de líderes que estavam presentes. Foi você. Então, é uma coisa impressionante. No falecimento de João Paulo II também aconteceu algo parecido, né? Mas foi impressionante, né? E aí a gente vê muitos... E o mais impressionante, né, foi muitas pessoas não cristãs e não católicas falando coisas muito boas sobre o Papa, né? E triste vendo que católicos massacrando o Papa. Triste mesmo. Inclusive, o Everson e todos vocês aqui, quem nos assiste, inclusive no meio do povo, tantas pessoas que foram lá, não tem nada a ver com a igreja, foram lá homenagear o Papa nos últimos momentos. Ateus, muçulmanos, judeus, agnósticos, tudo quanto é forma de crenças e não crenças estavam lá e esperaram horas e horas na fila para passar na frente do féretro do corpo do Papa. Então isso tem muito a dizer para nós, não é? E provavelmente para o futuro Papa também. Alguém mais gostaria de dizer assim que expectativas guardam? Eu acho que é interessante a gente, né? É uma forma de dizer, Deus, que seja um bom Papa e que seja também com algo assim ou de outro jeito. Como é que é? Quais são as perspectivas de vocês? Ou, para melhorar ainda a pergunta, quais são os desafios que o próximo Papa, na perspectiva de vocês, seminaristas, vai enfrentar? Acho que o próximo Papa, assim como o Papa Francisco já passou por muitas dessas situações, vai ter que responder às constantes mudanças que nós estamos passando, né? Não só com relação à religião, mas o mundo como um todo, né? Os diversos assuntos que estão sendo tratados, enfim, então eu acredito que saber responder a essas mudanças e às crises que estão surgindo também, né? Que o Papa Francisco soube fazer muito bem. E vamos ver se o próximo Papa também vai ter esse trato para lidar, né? E você? E é interessante porque os cardeais, né, ao escolher um novo Papa, eles olham um contexto atual. E colocam alguém que vai ser capaz de lidar com o contexto atual. Então, nesse sentido, vocês acham que vai ser uma surpresa muito grande? Ou vão seguir uma determinada linha? Vai sair mais ou menos alguém que estão aí listando como ipapabili, os papáveis? O que vocês acham? É tudo achismo aqui, hein? Não tem nada de questão fechada. Eu acho sim que é um pouco muito incerto, porque como foi, né, o Papa Francisco, nem na lista ele estava na época.
Então, a minha opinião, né? Eu acho que é muito certo. É. Vocês também acham o mesmo? É isso aí. Agora é esperar e rezar para que venha o novo Papa, né? Então, eu gostaria de agradecer vocês por esta primeira conversa, mas em seguida conversaremos entre os seminaristas da configuração, e eu quero agradecer e que a gente possa realmente seguir acompanhando de coração esses passos que a igreja dá, e a igreja do futuro está aí. A igreja do futuro está aí. Aliás, a igreja do futuro está aqui. São vocês. São vocês. São a igreja de hoje e a igreja do futuro. Então, que tudo concorra bem para que a igreja de hoje plante um futuro muito bonito também para vocês.